Boa tarde. Converso com vocês hoje sobre um trabalho patrocinado pelo Poder Público Municipal que eu caracterizo como silencioso, mas que sempre emociona e surpreende quando vem à tona. É o trabalho do Arquivo Histórico Municipal, envolvido em descobrir, talvez aqui esteja a base do silêncio, preservar e valorizar os momentos da história de Cachoeira do Sul. E para que a nossa conversa fique mais animada, está aqui para testificar desta ferramenta que pode estar na tua mão, professor. Está aqui a professora Miriam Ritzel. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite e essa oportunidade de conversar, não é, indiretamente com os nossos telespectadores. Qual é realmente o trabalho do Arquivo Histórico Municipal aqui da nossa cidade? Tu disseste muito bem. O Arquivo Histórico tem como principal objetivo guardar, conservar e disponibilizar toda a documentação produzida pelas diversas administrações municipais desde que Cachoeira se instalou como o 5º município do Rio Grande do Sul no dia 5 de agosto de 1820. Então nós temos 3 fundos documentais fechados no Arquivo Histórico que justamente delimitam 3 períodos históricos que já passaram, que não tem mais nenhuma documentação que circule ainda dentro destes períodos. Então, nós temos o período Câmara Municipal, que abrange, não é, desde a instalação do município até a proclamação da República, 1889. Depois nós temos um período que é intermediário entre o Império, a proclamação da República e a definição do que seria essa República, que se chama Junta Governativa ou Junta Municipal, que é um período curto, não é? Que vai até 1892, de 1889 até 1892, e o terceiro fundo organizado, que é o Fundo da Intendência Municipal, que começa em 1892 e vai terminar em 1930, quando é instituída a Prefeitura Municipal. E os motivos para alguém precisar da informação podem ser variados, os mais diversos, isso é algo assim que, para quem trabalha em arquivo histórico e para quem gosta do tema e para quem se debruça sobre a pesquisa, como nós no arquivo fazemos, é instigante demais isso, porque são muitas as possibilidades e os olhares dos pesquisadores, principalmente os pesquisadores do meio acadêmico, não é, envolvidos com suas teses, envolvidos, não é, com pesquisas específicas, com temas variados. Então, um mesmo documento, ele pode ter muitos olhares. E isso mostra a riqueza e a importância de nós termos no nosso município uma instituição deste caráter, que inclusive é um dos arquivos mais bem conceituados do Rio Grande do Sul. A professora Miriam passou, na sua formação, né, pelo curso do magistério, formou-se em letras, que também é da educação. E aproveitando então essa formação aí, eu pergunto, professora, tu entendes que a escola pode ser um divulgador, pode ser alguém que pode favorecer esse conhecimento aí para o cidadão da história? Eu não tenho dúvida. É o principal canal, claro que em casa, os pais, não é? Sempre que for possível, ofertarem informação para os filhos, proporcionarem da própria história, né? Todo. Avô, isso era um costume muito. Hoje, até em função das tecnologias e coisas do tipo, não se nega as tecnologias, mas eu acho que a gente poderia também deixar um tempinho ainda para as conversas de sótão, com certeza, para as conversas, não é? Para contar como é que foi a sua infância, o que os pais contavam, os avós contavam. Isso são experiências enriquecedoras, não é? E experiências que a gente pode transportar para outras situações da vida. Isso é importante que se faça. Mas a escola é um canal fundamental para isso. Inclusive o Plano Municipal de Cultura nosso
ele determina, não é? Prevê uma das suas metas, que a escola, que haja essa divulgação da nossa história através das escolas, que projetos nesse sentido sejam desenvolvidos para que os alunos, as crianças e os jovens, eles aprendam essa rica história que Cachoeira tem, como o 5º município mais antigo do estado, para que se possa, a partir disso, criar esse compromisso com essa história. A educação é fundamental para que haja essa difusão da cultura. Educação e cultura são indissociáveis. É verdade. Nós falamos assim, da população, das pessoas, mas assim, para mim, né, eu conhecendo a minha história, a história do meu município, o que contribuiria no conhecimento? Nós vamos entender até a forma como a cidade se desenvolve, não é? O crescimento dela, por que ela cresceu dessa forma, por que ela se direcionou mais para um lado, menos para outro. Nós vamos conhecer por que nós temos na área da economia determinados setores que são mais fortes e outros nem tanto. Nós vamos entender por que as ruas da cidade têm determinados nomes, não é? Porque nós vamos saber as zonas da cidade, as zonas urbanas, aquelas que têm um potencial histórico maior. Por que será? Será que foram as primeiras a serem exploradas e ocupadas? Nós vamos entender a lógica de desenvolvimento, a lógica de colocação da população dentro dessa zona urbana. Nós vamos entender também por que nós temos determinadas vocações para alguns aspectos e para outros não. Nós conseguiremos, com certeza, com esse conhecimento, entender a organização, a estruturação e para onde essa cidade aponta no futuro. Eu gostaria que agora deixasse um recadinho especial para os educadores. Pode ser para os educadores de casa e os das escolas, sobre justamente essa importância da história para ajudar no processo educativo das nossas crianças e dos nossos jovens. Aprender a história é a obrigação primeira do professor, né? Qualquer professor, não só a história, mas qualquer disciplina, não é, que ele se disponha ou que ele se habilite a desenvolver com seus alunos, obviamente vai demandar dele um conhecimento prévio. E a história, especificamente a história do nosso município, que é tão rica, e ela é ofertada de formas tão diferenciadas de outros municípios, porque nem todos os municípios têm, como Cachoeira, um arquivo histórico, um museu municipal, uma biblioteca pública, não é? E tantas outras instituições capazes de instrumentalizar o professor para que ele chegue na sala de aula e chame a atenção do seu aluno para conhecer essas coisas, para se apropriar dessa cidade, para passar pelas ruas da cidade, olhando para os detalhes que essas ruas trazem, outro olhar, né? Com outro olhar. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos chamamos Cachoeira? Por que esse rio tão importante que nos dá tudo, inclusive o nome, e a gente vira as costas para ele tão seguidamente, inclusive na forma de crescer da cidade? É preciso conhecer, não é, para aprender a amar. Quem não conhece a sua própria história, tem um cuidado, um risco aí, pode vir a esquecer-se de si mesmo. Então, vamos procurar, porque é só ter coisas boas, você só vai encontrar coisas boas e o seu aluno você só vai prepará-lo bem ao ensinar a história. Até o nosso próximo encontro.